texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, vai nos falar sobre esse momento em que, como cristãos, nós estamos vivendo. E eu gostaria que você estivesse atento a essa questão. Está difícil ficar em casa? Está complicado ficar em casa? Você está tendo a oportunidade de rever valores e nós recebemos mensagens o tempo inteiro. A gente está até intoxicado de tanta informação que estão nos passando sobre pode, não pode, e o governo diz isso, o governo diz aquilo. Como é que o cristão se comporta diante de todas estas coisas? Como é que nós nos portamos diante das pessoas que vão pela internet, agora pela internet, nos assistir, nos acompanhar? Pessoas de dentro de nossa casa que vão nos ver. Como é que nós, cristãos, estamos reagindo a esta pandemia global? Ao fato de ficarmos isolados, quando temos que sair ao mercado, sair a uma compra ou outra, vemos poucas pessoas na rua, daquela sensação que é um fim de semana ou um feriado prolongado que não acaba nunca. Especialistas têm destacado muito que isso traz um problema de ansiedade gigantesco. A maior dificuldade é a questão de lidar com a mente e com o corpo. Está difícil para você? Está difícil para todo mundo? Você não sabe o incerto? Se domingo que vem vamos estar juntos, como vai ser o culto? Vai ser por aqui, pela internet? Vai ser todo mundo junto lá no santuário? É muita informação e desinformação ao mesmo tempo trocada. Como reagir a isso? O apóstolo Paulo, já naqueles tempos, nos ensina em Romanos, agora você já teve tempo para abrir a sua Bíblia, se você quiser assim fazê-lo, não é necessário, capítulo 8, versículo 18, daí por diante, agora eu vou conversar sobre o texto com você, de maneira que eu vou lendo devagar. O versículo 18 de Romanos 8 diz assim: pois tenho por certo para mim, diz o apóstolo Paulo, que as aflições deste presente tempo não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A coisa que me chama a atenção no primeiro versículo é que Paulo fala de fé. Ele tem a certeza, embora estivesse no corpo, na carne, que nem nós, ele tem a certeza de que tudo que estivesse passando, toda angústia que ele estivesse vivendo, e Paulo foi preso várias vezes, perseguido várias vezes, depois que foi transformado por Cristo, você sabe da história dele, está lá em Atos 9, a sua conversão, ele tinha certeza que qualquer coisa que ele passasse, de longe não poderia ser comparado àquilo que Deus tinha reservado para a vida dele no futuro, aquilo que estava para ser revelado em sua vida, em sua existência. O texto de 1 Pedro, eu vou ler para você, no capítulo 1, versículos 6 e 7, olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 diz assim. Vou começar do 5. 1 Pedro 1, 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora sofrendo, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, que acaba, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo o seguinte: por mais que você esteja sofrendo, isso não é para te destruir. Isso é para provar que tipo de fé você tem. Esta fé não pode ser como o ouro que acaba. Esta fé deve te levar, ele diz assim, para o louvor, a glória e a honra. Esta fé, neste momento, é a arma mais importante para manter a sua sanidade mental, a sua saúde espiritual, o seu caráter cristão
É esta fé que Pedro está dizendo no capítulo 1, 1 Pedro, versículos 5, 6 e 7. Completando aqui, somando o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Aquela glória que será revelada, eu tenho certeza que não é para se comparar com o que eu estou sofrendo hoje. Então, a primeira coisa a destacar é como cristãos nós estamos passando por esse momento, com fé. Simples assim. Você não está sozinha, você não está sozinho. Embora isolado na sua casa, Deus está conosco. E aquela fé que cantamos e pregamos dentro do templo se torna agora muito melhor e muito maior na igreja que somos cada um de nós. Não esqueça disso. Você está passando hoje, não tem como comparar com o que Deus tem separado para você. Vamos parar de olhar só para a terra, que empurram a gente o tempo todo, e lembrar a igreja que olha para o céu, a igreja que se lembra que há um Deus, que há um Jesus Salvador e transformador de todas as coisas. Versículo 19, segundo versículo que você tem aí no meu texto, Romanos 8, 19, Paulo continua assim: porque a criação aguarda ardentemente a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Se não estou enganado, nós consideramos, através de Gênesis, que todas as coisas foram criadas por Deus. E entendemos que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela passa a ser feita como filho de Deus através de Jesus. E somos todos criaturas transformadas em filhos, nós somos todos criaturas. E o texto de Paulo, versículo 19, no capítulo 8 de Romanos, diz: a criação aguarda ardentemente a expectativa da revelação dos filhos de Deus, daqueles que são os filhos, então, seríamos nós. A humanidade espera de você e de mim uma atitude de filho de Deus. O que postamos, o que falamos, como nos mostramos no momento da crise, é que faz o mundo entender que há uma razão pela qual nós somos cristãos. Como tem sido isso trabalhado na sua vida? Também o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, eu vou ler para você. 2 Pedro 3, eu vou ler 10, 11, 12, 13. 2 Pedro 3, a partir do versículo 10, diz assim, olha que interessante isso aqui. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, em grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Versículo 11. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, tudo que você conhece, que pessoas não devemos ser em santidade e piedade? Se nós sabemos que tudo vai ser destruído, que pessoas nós devemos ser? Diz o apóstolo Pedro, aquele que era rebelde, agora envelhecido e amadurecido. Versículo 12 de 2 Pedro capítulo 3. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Você aguarda a volta de Cristo ardentemente, com desejo, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13 agora. 2 Pedro 2. Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa que Jesus fez, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça verdadeira só habitará
nos novos céus e na nova. Aqui não existe isso. Deus está dizendo para nós, apesar de tudo que você está vendo, está vivendo, está passando, você precisa pensar lá. O mundo está sendo chamado, e várias profetisas e profetas, várias pessoas estão surgindo nesse instante para falar que isso já foi anunciado, que aquilo já aconteceu. Eu te mostrei um evento histórico. A cada 100 anos acontece uma pandemia, não sabia disso, foi uma pesquisa, uma descoberta para mim interessante, o que quer dizer que em 1118, 17, 19, 1119, nós teremos uma outra pandemia, se seguir essa sequência a cada 100 anos, algo que toma o mundo inteiro. Pandemia é uma coisa, você pode estudar sobre isso depois. Mas nós, como reagimos há 100 anos atrás? Cristãos, porque tínhamos cristãos lá. Há 200 anos atrás, cristãos. Você sabia que já deve ter ouvido falar sobre isso, só na gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, já expliquei, só na gripe espanhola é contado em torno de, porque não tem exatidão, 100 milhões de pessoas morreram. Há 100 anos atrás, em torno de 100 milhões de pessoas morreram. Uma comparação com a quantidade da população de hoje seria de 380 milhões de pessoas, se isso se alastrasse. A história é bem diferente, graças a Deus a coisa tem sido bem diferente. Mas como nós cristãos nos comportamos diante disso? A minha palavra de hoje é para dizer a você, olha para o céu. A igreja parou de falar de céu, de esperança, de vida eterna. A igreja atual fala muito daqui, as coisas daqui, a política daqui, os problemas daqui, eu sou de A ou de B, as guerras daqui, os assuntos daqui, agora a doença daqui, a pandemia daqui. E Deus disse, dá uma parada. Dá para dar uma olhada aqui para cima. Dá para dar uma olhada aqui para cima, dá para entender que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Do que você tem medo? Lembrando Paulo também, se Deus é por nós, quem? Deus está conosco em nossas casas. Ele sempre esteve. Nós não precisamos do tempo para isso. O tempo tem outros sentidos psicológicos, emocionais. O tempo tem outra função. Mas Deus está lá, na reunião dos santos, mas está aqui, onde nós, igreja, estamos. Quero terminar a leitura do texto, então, que diz assim, versículo 20, Romanos 8. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade. O mundo sujeito à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Satanás está ligado a Gênesis, esse texto. Gênesis no início. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. O mundo liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, vão entender que os valores de Deus são maiores do que os valores da terra. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos da terra. Quais os pensamentos têm preenchido a sua cabeça e a minha cabeça? E eu confesso que isso não é fácil nesse instante. Versículo 22, para quem está acompanhando Romanos 8. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, nós e todo mundo, geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos, e em nós mesmos aguardamos nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos sofrendo também, como diz Salomão em Provérbios, o que acontece para um, acontece para outro, o sol nasce para os dois, justos e ímpios, se essa é a visão. Versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ah, tem uma cura ali, olha, tem um remédio lá, ah, toma isso, ah, toma aquilo, ah, faz aquilo, o governo tal, o líder tal, o problema, ótimo, ser situados, ou estar situados no que está acontecendo. Mas vamos reservar um tempo para entender que a nossa cura, a nossa libertação, a nossa vida em casa, em família, a nossa vida na igreja, em comunidade, tudo isso está ligado a um Deus maior do que qualquer coisa. Ele não perdeu o controle. Você precisa lembrar disso muito bem neste tempo. E o mundo está sendo lembrado dessa situação.
versículo 25. Mas se esperamos no que nós estamos vendo, do que não vemos, esperamos o que não vemos, com paciência. Esta está sendo a dificuldade da ansiedade. Aguardamos. Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Você está fraco? Está sentindo medo? Está preocupado? Está difícil? Está complicado? Não está vendo uma saída financeira? Não está vendo uma saída emocional? A sua casa está passando por privações? Sua família está passando por angústias? O Espírito Santo vai me ensinar e te ensinar como orar, como clamar, como dizer: eu estou aqui, Deus. E você entenderá que ele vai responder o seguinte: eu também estou aqui com você. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E você está muito bem lembrado que quando Jesus, o Espírito Santo, ele disse: vou enviar o Paráclito, o Consolador. Sabe por que o Espírito Santo está com a gente? Porque Jesus Cristo sabia que nós teríamos aflições, e quem está aflito precisa de consolação. Não adianta dizer: fica assim não, isso vai passar, todo mundo passa por isso, não chora não, não se aborrece não. Não adianta dizer isso para quem está angustiado, para quem está aflito, para quem está deprimido, para quem está triste consigo mesmo, para quem não se aceita. Só o Espírito Santo pode te ajudar, porque ele é o Consolador. Então você pode estar sozinho, morar sozinho. Você pode estar em família, você pode estar longe da sua casa, em outro lugar. O Consolador está aí com você nesse instante. E o último versículo 27 diz assim: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo para te ajudar. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ou seja, Deus coloca através do Espírito Santo a sua própria vontade em nossas vidas quando nós damos lugar para Deus agir. É um tempo difícil, é um tempo de luta, é um tempo de desafio, e eu quero terminar sobre os dias difíceis, as experiências difíceis, lendo para você um texto que está ligado também a esse aqui, lá em Zacarias. E eu quero pedir muito a sua atenção, porque esse texto é extraordinário. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Eu quero que você veja o que está dizendo aí. Escute, por favor, esse texto. Zacarias 12, a partir do versículo 10, eu vou ler até o 14. Escute bem o que está dizendo aqui nesse instante. Lamento aquele que Jerusalém traspassou. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram. Sabe quem traspassaram? Jerusalém matou Jesus. É essa a ideia. E o chorarão, prantearão, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo filho primogênito. O texto está dizendo que Jerusalém vai chorar porque matou Jesus. Está falando do pecado. Porque a humanidade matou Jesus, ela vai chorar. Vou continuar para você entender. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megiddo. Na verdade, Megiddo. 12. Escuta isso agora. E a terra pranteará, é mais do que choro, cada família à parte. A família da casa de Davi, à parte. As mulheres
à parte. A família da casa de Natã, à parte. As mulheres, à parte. A família da casa de Levi, os levitas, à parte. E as suas mulheres, à parte. A família de Simei, também separada, à parte. E as suas mulheres, também separada, à parte. Versículo 14. Todas as mais famílias, cada família separada, e suas mulheres à parte. O texto profético de Zacarias, e eu não quero inventar moda aqui, diz que porque Jesus foi morto, judiado, humilhado, maltratado, as famílias iriam prantear, chorar, separadas umas das outras, cada família reservada à parte. Eu estou em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 ao versículo 14, para você estudar depois na sua casa. Nesse instante, cada família está separada à parte. E também do meu ponto de vista, é meu ponto de vista, estamos todos lembrando o mundo, o poder da mão de Deus e o que os homens têm feito com Jesus Cristo. O que os homens têm causado à imagem de Jesus. Como os homens têm tratado Jesus Cristo. Mas o que eu quero destacar com você é como nós temos tratado Jesus e como nós temos tratado esse momento. E encerro lembrando a vocês uma história. Para quem gosta de anotar título de pregação, título de mensagem, o título da conversa de hoje, que eu não citei lá no início, é Até que Enfim. Até que Enfim. E por que eu escolhi esse título? Para que você entendesse agora no final o seguinte. Presta atenção na história. Existe uma história que fala de um jovem lá da Inglaterra que era muito rico, de uma família muito nobre na Inglaterra. Quando ele tinha em torno de 10 anos de idade, ele sofreu um acidente e perdeu a visão. O acidente fez com que isso acontecesse. Mesmo que aos 10 anos ele tivesse perdido a visão, ele continuou os seus estudos e ele se formou na universidade. Lá conheceu uma moça, se apaixonou por ela, só conhecendo o tato, conversando com ela. E ela se apaixonou por esse rapaz que era, então, naquele momento, deficiente visual. Ele era um portador de necessidades especiais, como diz hoje. Ele estava cego. Seu dinheiro estava sendo gasto com vários tratamentos e havia uma esperança de que ele voltasse a enxergar. Não parou a sua vida, estudou, se formou e marcou o casamento com a sua noiva. Diz a história que ela tinha um rosto muito lindo, era uma moça muito bonita, que ele nunca tinha visto. Preste atenção nisso. De propósito, num ato de fé, eu imagino assim, foi marcado no dia do casamento, os exames, os tratamentos foram levando as cirurgias até esse momento, e que no dia do seu casamento, então, seria o dia que ele tiraria os últimos curativos, as últimas bandagens que tampavam a sua visão, para ver se então ele conseguiria voltar a enxergar, de acordo com essa história desse jovem inglês. Ele entrou na igreja, foi até uma sala onde lá aguardava o médico, a sua família o levou até lá. O médico então preparou tudo, tirou a bandagem e deixou os últimos tampões, vamos dizer assim, a última proteção para o momento que ele pediu. Era uma prova que ele queria dar à sua esposa e de fé na sua cirurgia. A história continua dizendo que aquela moça então entrou com seu pai levando ao altar, uma música nupcial muito bonita sendo tocada. Quando ela chegou no altar, viu aquele grupo de pessoas logo ali do lado do seu noivo, atônitos, olhando a situação. Ela se posiciona e lá vem então aquele momento que o rapaz tem que encontrar a moça. Os médicos tiram a última proteção e ele olha. E há uma expectativa grande da parte de todo mundo. Ele fica parado, dá alguns passos na direção que seria daquela moça e ninguém sabe se ele está enxergando ou não. E de repente
Ele para bem de frente dela, olha nos olhos daquela linda moça e dá um sorriso inexplicável, como quem nunca ia deixar de olhar para o rosto dela. Da história, aquela moça segurando a mão dele e fala assim, olhando para os olhos dele, até que enfim, porque ela estava ansiosa para que ele a enxergasse. A história continua dizendo que ele, segurando a mão dela, responde do mesmo jeito e todos escutam, até que enfim. Até que enfim. Essa história simples é muito pequena para dizer a você o seguinte: haverá um dia, se você tiver fé, firmeza agora, em que você olhará face a face, como diz Paulo, Jesus Cristo. E você poderá dizer para ele, tudo passou, até que enfim. Até que enfim. E Jesus vai te receber no céu e vai dizer para você, vem meu filho, vem minha filha, até que enfim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nesse tempo de coronavírus, você lembre, tudo que a gente está passando, ou venha passar, seja o que for, não se pode comparar ao dia em que você vai dizer, diante de Jesus, longe de toda essa confusão, desses valores, as coisas da terra, até que enfim, eu cheguei aqui. Fica firme, meu irmão. Fica firme, irmã. Fica firme, minha ovelha. Não desista. A igreja é você. E onde você estiver, faça a vontade de Deus. Mais do que álcool gel nas mãos, mais do que máscara no rosto, tenha a palavra de Deus. Desculpa. Tenha a palavra de Deus na sua frente, a Bíblia, e os olhos na palavra. Isso fará toda a diferença para você. Vou fazer uma oração por vocês agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta igreja que se reúne nesse instante, onde quer que as pessoas estejam. Obrigado porque o que estamos passando não tem como comparar com as maravilhas que o Senhor tem para nós. E nós tomamos posse da palavra de Paulo e pela fé nós cremos que um dia, como a história daquele noivo, vamos enxergar de verdade o Senhor. Não por enigmas e por espelhos, como o nosso corpo de pecado nos faz ver hoje. Não um pedacinho, sabendo e achando que conhecemos o Senhor, mas veremos face a face e poderemos dizer, nós vencemos. E dizer a Jesus, até que enfim. E Jesus dizer, até que enfim. Que Deus abençoe esta igreja e me dê a condição de ser o pastor que o Senhor quer neste momento para este rebanho. Faça a tua vontade na vida de cada um. Amém e amém.